Nunca imaginei que aquele convite simples, feito num fim de tarde qualquer, fosse o início de algo tão marcante. Estávamos sentados em um banco de praça, como costumávamos fazer nos nossos raros momentos livres, quando ele virou para mim e disse: fazia tempo que eu ensaiava esse momento, mas sempre faltava coragem. Sentada à beira da cama, com os olhos fixos no espelho, tentei mais uma vez imaginar como ele reagiria ao ver o rosto dela. A menina tinha traços tão parecidos com os dele que às vezes era difícil para mim fingir que não doía esconder isso do mundo. Mas naquele dia, algo em mim mudou. Era como se uma força antiga, escondida sob anos de medo e silêncio, tivesse decidido que era hora de romper as correntes. Acordei cedo, mesmo sem ter dormido direito. Preparei o café da manhã com as mãos trêmulas, observando minha filha enquanto ela desenhava em silêncio na mesa. Ela sempre foi uma criança doce, sensível, cheia de perguntas que eu nem sempre sabia responder. Quem é meu pai? Ela perguntou meses atrás, com os olhos grandes e esperançosos. Naquele momento, eu fugi da conversa. Mas agora eu sabia que não podia mais adiar. Passei a manhã revendo as mensagens antigas, os e-mails nunca enviados, as palavras que eu engoli por anos. Ele tinha seguido a vida dele, isso era claro. Era um homem importante agora, com o nome estampado em revistas, cercado por cifras e decisões de alto impacto. E eu? Eu era apenas uma mulher que cuidava da filha dele sem jamais pedir nada em troca. Mas aquilo não era mais sobre mim. Era sobre ela. E ela merecia saber quem era. Quando decidi ir até ele, não foi para pedir nada. Nem dinheiro, nem reconhecimento, nem desculpas. Eu só queria que ele olhasse para ela, que soubesse da existência dela. Não havia mais como esconder. A menina crescia com perguntas que eu não conseguia responder sem me partir por dentro. E por mais que eu tivesse meus receios, meu orgulho ou até minha mágoa, eu sabia que essa escolha era necessária. Eu precisava ser forte por ela. O caminho até a empresa dele parecia mais longo do que realmente era. Cada semáforo fechado era um convite para desistir. Mas continuei. Lembrava de cada conversa nossa, dos sorrisos, dos planos, do jeito como tudo desmoronou quando precisei escolher entre me calar ou implorar para que ele ficasse. Eu escolhi o silêncio, e talvez tenha errado. Mas agora, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Porque esconder a verdade não a tornava menos real. Na portaria do prédio, respirei fundo. Fui recebida com olhares desconfiados, como se não houvesse lugar para mim naquele mundo de ternos bem passados e carpetes caros. Mas mesmo assim, segui em frente. Pedi para falar com ele, dei meu nome completo e esperei. A moça da recepção parecia não entender a urgência do meu pedido, mas eu não cedi. Estava ali por um motivo que ia além de qualquer orgulho ou constrangimento. E ele precisava saber. Quando finalmente permitiram minha entrada, minhas pernas pareciam pesar toneladas. Minha filha segurava minha mão com força, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ela confiava em mim, e isso me dava forças. A porta da sala de reuniões estava à nossa frente. E era ali que a minha verdade, e a dele, iriam se encontrar depois de tantos anos. Eu apenas esperava que ele tivesse coração suficiente para ouvir. Conheci ele quando ainda éramos jovens demais para entender o peso das decisões que tomávamos. Ele era ambicioso, cheio de ideias e energia, com um brilho nos olhos que encantava qualquer um. Eu era mais reservada, observadora, mas algo nele me puxava como um imã. Começamos a nos encontrar quase por acaso, mas foi rápido demais o momento em que tudo virou sentimento. Com ele, eu sentia que podia ser mais do que o mundo esperava de mim. E por um tempo, fomos felizes, do nosso jeito torto, mas intenso. Ele falava dos sonhos com paixão, das metas que tinha para o futuro, como se o mundo estivesse ao alcance das mãos. Eu escutava, sorria, e ao mesmo tempo sentia medo de ser deixada para trás. Sabia que havia um abismo entre nossos caminhos, que em algum momento as estradas iam se dividir. Mas enquanto durou, nos entregamos. Compartilhamos planos, promessas e até aquele tipo de silêncio que só existe entre quem se entende sem dizer tudo. Foi um tempo bonito, mas frágil como vidro. A gravidez veio como um susto, num momento em que tudo já estava começando a desandar. Eu hesitei por dias antes de contar. E quando finalmente disse, vi nos olhos dele um vazio que me doeu mais do que qualquer palavra. Ele não me pediu que tirasse. Também não me pediu que ficasse. Só ficou em silêncio,
como se estivesse tentando entender o que aquilo significava para o grande futuro que ele tanto sonhava. E eu, com o coração em pedaços, entendi tudo naquele instante. Escolhi seguir sozinha porque percebi que, para ele, assumir aquilo significava abrir mão do mundo que ele estava construindo. Não houve briga, não houve escândalo. Houve apenas ausência. Ele não me procurou mais. E eu não corri atrás. Estava magoada, sim, mas também orgulhosa. E mais do que isso, estava determinada a proteger a criança que crescia dentro de mim de qualquer rejeição. O mundo já era difícil demais para ela nascer cercada de dúvidas. Os primeiros anos foram os mais solitários. Dividi noites de choro com fraldas e contas atrasadas. Mas também havia beleza ali. Cada sorriso dela, cada passo, cada palavra nova era um lembrete de que eu tinha feito a escolha certa. Mesmo sem apoio, mesmo sem reconhecimento. Eu me virava, eu dava conta. Mas, de vez em quando, nas madrugadas silenciosas, eu me perguntava se ele pensava nela. Se alguma parte dele imaginava que havia uma filha por aí, com os mesmos olhos e o mesmo jeito de franzir a testa. O tempo passou e ele se tornou o homem que dizia querer ser. Vi reportagens, fotos em eventos, entrevistas em revistas. Sempre seguro, sempre impecável. Mas por trás daquele sucesso, havia um silêncio que ele nunca tentou quebrar. Eu também me calei, porque achava que a porta estava fechada para sempre. Mas a cada ano que passava, a pergunta da minha filha ganhava mais peso. E chegou o momento em que entendi. O silêncio estava virando um veneno. Foi por isso que voltei. Não por mim, mas por ela. Porque, mesmo que ele não a quisesse, ela precisava ver com os próprios olhos quem era o homem por trás das ausências. E ele, gostando ou não, precisava encarar o que havia deixado para trás. Meu coração ainda carregava marcas do passado, mas eu sabia que não estava mais ali para reviver mágoas. Estava ali para abrir uma nova página. E se ele quisesse, só se quisesse, poderia fazer parte dela. A sala de reuniões era grande, fria, decorada com móveis de alto padrão e paredes revestidas com silêncio corporativo. Sentei com minha filha ao lado, tentando esconder minha inquietação por trás de uma expressão firme. Ela brincava com um pequeno chaveiro, alheia à atenção do ambiente. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. O som dos passos no corredor foi o anúncio de que não havia mais volta. Era ele. Eu reconheceria aquele caminhar mesmo depois de todos esses anos. Quando ele entrou, estava envolvido em vozes e cifras, discutindo com os outros homens engravatados como se o mundo dependesse daquela reunião. Seus olhos passaram por mim como se eu fosse apenas mais uma visitante qualquer. Até que me fitou de novo. O olhar dele hesitou. Parou. Ficou preso no meu por um instante que pareceu suspender o ar. Os outros continuavam falando, mas ele havia congelado. A cor de seu rosto mudou sutilmente, como se um fantasma antigo tivesse acabado de aparecer no meio da sala. Ninguém entendia o que estava acontecendo, até que eu levantei. Não falei nada de imediato. Apenas fiz um gesto com a cabeça, indicando a menina ao meu lado. Foi então que a frase saiu da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Ela é sua filha. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Um dos homens tentou retomar a fala, talvez para aliviar a tensão, mas o CEO levantou a mão e interrompeu tudo. Seu rosto estava pálido, como se não soubesse se devia fugir ou se aproximar. Ele olhou para a menina com os olhos marejados, mas contidos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Minha filha, percebendo o clima estranho, segurou minha mão com força. Ela não sabia quem ele era ainda, mas sentiu o peso daquele instante. O homem que sempre controlava tudo agora parecia perdido em si mesmo. Seus lábios se moveram como se quisessem formar palavras, mas nada saiu de imediato. Ele apenas olhava para ela, e depois para mim, sem conseguir articular um pensamento coerente. Foi então que os colegas dele começaram a sair da sala discretamente. Um a um, sem dizer nada, entendendo que aquele momento era pessoal demais para ser compartilhado. Quando ficamos a sós, ele se aproximou, devagar, como se temesse que tudo fosse uma armadilha. Parou a poucos passos de nós, seus olhos agora presos no rosto da menina. Qual o nome dela? Ele perguntou, com a voz baixa, quase falhando. Eu respondi. Ele repetiu o nome dela em voz alta, como se tentasse absorver sua existência ali, diante dele. Eu não sabia o que esperar dele, e ainda não sabia o que dizer. Estava ali, finalmente,
diante do homem que me deixou sozinha em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas o que vi em seus olhos naquele instante não foi arrogância, nem desprezo. Foi dor. Uma dor contida, acumulada, que talvez ele mesmo não soubesse que existia. E por um segundo, me permiti baixar a guarda. Porque, apesar de tudo, aquele momento não era sobre mágoas. Era sobre o que ainda podia ser construído, ou não. Minha filha, curiosa, finalmente falou. Você é amigo da mamãe. Ele respirou fundo, olhou para mim, e depois para ela. Sou mais do que isso, pequena, ele disse, com um sorriso frágil e os olhos cheios d'água. Eu me emocionei, mas segurei firme. Aquilo era só o começo. Ainda havia muito a ser dito, muito a ser entendido. Mas pela primeira vez em anos, havia uma chance, mesmo que pequena, de reconstruir algo do que foi perdido. O instante em que minha filha apareceu na porta da sala foi como se o tempo tivesse travado. Todos os sons se apagaram, e por alguns segundos, até minha respiração pareceu suspensa. Ela ficou ali, parada, com a mochila nas costas e os olhos grandes observando aquele mundo desconhecido. Usava a roupa que ela mesma escolheu naquela manhã, um vestidinho simples e os cabelos presos com a presilha azul que herdou da minha infância. Ela parecia tão pequena diante daquela imensidão de poder e concreto. Eu a chamei baixinho, e ela deu 2 passos para dentro, ainda segurando firme o chaveirinho que adorava. Os olhos dele seguiram cada movimento dela como se estivessem vendo uma cena que não sabiam como interpretar. Havia espanto em sua expressão, mas também um tipo de ternura inesperada, quase quebradiça. Ele a observava como se estivesse diante de um espelho do passado. O silêncio se tornou espesso. E foi ela quem quebrou, com a voz inocente e firme. Oi, moço. Ele piscou, como se aquele cumprimento o tivesse tirado de um transe. Sorriu de leve, com os olhos ainda úmidos, e respondeu com a voz embargada. Oi, pequena. A simplicidade daquele diálogo contrastava com a profundidade do que se passava ali. Eu observava tudo tentando conter a emoção. Nunca planejei aquela cena. Nunca ensaiei o que diria ou faria. Mas naquele momento, entendi que o destino se move em silêncio, preparando encontros que só acontecem quando estamos realmente prontos para eles. Minha filha se aproximou com cuidado, como quem sente que algo importante está acontecendo, mesmo sem entender completamente. Ela olhou para mim em busca de aprovação, e eu apenas assenti com um olhar. Ela então estendeu a mãozinha para ele, oferecendo o chaveiro. Quer segurar um pouquinho? Perguntou, com a generosidade que só as crianças têm. Ele aceitou, quase em reverência, pegando aquele pequeno objeto com a delicadeza de quem segura um tesouro frágil demais para o mundo. Foi naquele gesto simples que algo mudou. Ele se ajoelhou, ficando na altura dela, e sorriu de verdade pela primeira vez. Eu vi nos olhos dele uma confusão de sentimentos, culpa, surpresa, admiração, talvez até vergonha. Mas acima de tudo, vi algo que não esperava: afeto. Um afeto que parecia querer atravessar os anos perdidos, como se tentasse se justificar, se apresentar, se reconectar. E minha filha, com sua pureza desarmada, aceitou aquele sorriso como se o conhecesse desde sempre. Eu me afastei um pouco, permitindo que os dois tivessem aquele momento sem a minha presença central. Queria que ele a visse como ela era, e não apenas como uma consequência do nosso passado. Ela começou a falar sobre coisas simples: o colégio, o desenho preferido, o cachorro do vizinho. E ele escutava com atenção, como se estivesse tentando memorizar cada palavra. Era como se aquele momento estivesse cicatrizando, em silêncio, tudo o que havia sido negado até ali. O tempo passou devagar naquela sala, como se o mundo lá fora tivesse deixado de girar por alguns minutos. Quando finalmente me aproximei novamente, ele me olhou com um misto de gratidão e pesar. Ela é extraordinária, sussurrou. E eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir conter uma lágrima que escorreu sem permissão. Porque sim, ela era. E finalmente, ele estava começando a ver isso por si mesmo. Depois daquele primeiro encontro, ele me pediu para conversarmos a sós. A menina foi levada até a recepção por uma assistente, com promessas de suco e desenhos na televisão. Quando a porta se fechou, o silêncio entre nós ficou mais pesado do que antes. Ele se encostou na mesa, cruzou os braços e ficou me olhando como se ainda não acreditasse que aquilo tudo era real. Eu também sentia um turbilhão por dentro, mas respirei fundo. Não estava ali para brigar, mas sim para esclarecer. Mesmo que doesse.
Por que você nunca me procurou? Ele perguntou, com a voz tensa. A pergunta me atingiu com força, mas eu não desviei o olhar. Porque eu precisei seguir sozinha, e achei que você não queria fazer parte disso, respondi com a firmeza de quem viveu cada dia daquela escolha. Ele balançou a cabeça, como se aquilo não fosse suficiente para ele. Mas eu não recuei. Ele não sabia metade do que enfrentei. E eu não devia explicações por ter protegido a mim mesma e a minha filha. Ele tentou se justificar, dizendo que na época estava confuso, sobrecarregado, focado na carreira. Palavras que já não faziam sentido diante da responsabilidade de uma vida. Eu ouvi, mas não pude conter a amargura que ressurgiu. Você sumiu. Nem ao menos perguntou se eu estava bem. Se ela estava bem, eu disse, sentindo a dor subir pela garganta. Ele baixou os olhos, como se soubesse que não havia argumento suficiente para mudar aquilo. E, pela primeira vez, ele não tentou se defender. Você achou que eu tiraria isso de letra sozinha? Continuei, a voz trêmula. Você seguiu em frente. E eu também. Mas eu tive que ser mãe e pai. Tive que dar conta dos medos dela, das febres, das perguntas. Ele não respondeu. Ficou ali, quieto, como se finalmente compreendesse o tamanho da ausência dele. Por mais que eu tentasse manter o tom calmo, era impossível não sentir a velha ferida se abrir. A mágoa que tentei guardar por tantos anos agora fluía, inevitável, diante dele. Mesmo com tudo isso, havia uma parte de mim que não queria machucá-lo. Não por ele, mas por mim mesma. Já havia sofrido o suficiente para entender que o rancor só me prendia ao passado. Eu não vim aqui para te punir, eu disse. Vim porque ela merece saber quem é. E porque, de alguma forma, você também merece conhecê-la. Ele levantou os olhos para mim, surpreso com minhas palavras. Talvez esperasse uma vingança. Mas o que eu trazia era apenas a verdade. Ele se aproximou devagar e disse: Eu não sei como consertar isso. E por um segundo, sua voz soou mais jovem, mais insegura. Era o mesmo garoto que um dia sonhou alto demais para olhar para os lados. Não se trata de consertar, eu respondi. Se trata de estar presente agora. Se trata de construir, mesmo que seja do zero. Ele assentiu em silêncio. Eu sabia que nada seria fácil dali para frente, mas só o fato de estarmos conversando já era um começo. Um recomeço, talvez. A conversa terminou com um longo silêncio. Não havia acordos, nem promessas. Apenas um entendimento silencioso de que algo havia mudado. Quando saímos da sala, minha filha correu até mim, sorrindo. Ele a observou com os olhos ainda vermelhos. E naquele olhar, havia um pedido de perdão que talvez nunca fosse dito em palavras. Mas eu entendi. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, as mágoas antigas estivessem começando a perder a força. Nos dias seguintes ao nosso reencontro, ele começou a se aproximar aos poucos, com um cuidado quase ensaiado. Mandava mensagens curtas, perguntava como ela estava, se podia vê-la no fim de semana. Eu confesso que no início hesitei. Ainda havia em mim uma desconfiança, um medo de que tudo aquilo fosse passageiro, fruto do choque e da culpa. Mas à medida que ele insistia, com delicadeza e constância, algo dentro de mim começou a ceder. Pela primeira vez, ele parecia disposto a estar de verdade. Minha filha, por sua vez, se mostrava encantada. A cada encontro, voltava com os olhos brilhando, contando histórias sobre os jogos, as conversas, o sorvete que ele comprava escondido. Ela falava dele com um entusiasmo inocente, como se aquele laço sempre tivesse existido. E eu a ouvia com o coração apertado, tentando lidar com sentimentos misturados, alegria por vê-la feliz, e dor por saber que ela poderia se apegar demais. Eu ainda temia que ele fosse embora de novo. Mas ele não foi. Aos poucos, começou a ocupar espaços que antes eram só meus. Foi à reunião da escola, assistiu à apresentação do colégio, até buscou ela uma vez quando precisei ficar até mais tarde no trabalho. Era estranho vê-lo ali, tão natural, como se sempre tivesse feito parte da nossa rotina. E, ao mesmo tempo, era bonito. Porque ele não tentava apagar o passado, apenas construir algo novo. E isso, para mim, começava a valer mais do que qualquer explicação. Certa tarde, ele me chamou para conversar. Estávamos no parque, observando nossa filha correr com outras crianças. Ele falou devagar, com um cuidado que não me lembrava dele. Disse que estava fazendo terapia, que queria entender melhor os próprios erros,
e que não pretendia sair da vida dela. Aquilo me tocou mais do que eu queria admitir. Porque, pela primeira vez, ele não tentava parecer forte. Ele estava se mostrando humano. E isso quebrava uma parte das paredes que eu mesma havia levantado. Comecei a vê-lo com outros olhos. Não como o homem que me abandonou, mas como alguém que estava tentando ser melhor. E não só por ela, por ele também. Em uma das conversas, ele me disse que cada momento com a filha fazia ele repensar suas prioridades. Que o mundo dos negócios parecia menor quando ela o chamava de pai, com aquele sorriso sincero. E foi ali que entendi. A verdade, por mais dura que fosse, tinha aberto espaço para uma nova forma de amar. Claro que nem tudo eram flores. Houve desentendimentos, inseguranças, dias em que a dor antiga voltava a latejar. Mas agora existia diálogo. Existia vontade de seguir em frente. Às vezes, eu observava ajudando nossa filha com os deveres, ou a colocando no carro com o cinto, e pensava, será que ainda existe espaço para nós? Era uma pergunta silenciosa, que eu guardava só para mim. Mas que cada dia ganhava mais peso no meu coração. Porque ele estava mudando. E eu também. Foi num domingo qualquer, depois de deixá-la na casa dele, que ele me segurou pela mão. Obrigado por me deixar tentar, ele disse, olhando nos meus olhos. Eu apenas assenti, com um nó na garganta. Porque, no fundo, eu também estava tentando. Tentando acreditar que o amor pode renascer mesmo depois do abandono. Tentando ver que às vezes a verdade, quando finalmente dita, tem o poder de reconstruir o que parecia perdido para sempre. Com o tempo, os encontros entre nós dois passaram a se tornar menos formais. Às vezes ele aparecia para buscar nossa filha e acabava ficando para um café. Outras vezes, era eu quem ligava para comentar algo engraçado que ela tinha dito. A convivência foi se tornando mais natural, menos tensa. Mas junto com isso, veio a pergunta inevitável. Estaríamos nos aproximando apenas como pais ou algo mais estava surgindo entre nós? Era difícil dizer. Ainda havia feridas, mas também havia uma presença nova, mais leve. Comecei a perceber pequenos gestos dele que iam além da responsabilidade. O jeito como ele cuidava dela, como se preocupava comigo quando eu estava cansada, as mensagens fora de hora apenas para saber se estávamos bem. Eram detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que em mim despertavam lembranças adormecidas. Lembranças de quem ele foi antes de tudo se quebrar. E às vezes, eu me pegava sorrindo sozinha, assustada com a ideia de que talvez ainda existisse um nós. Não era fácil confiar de novo. O medo de que ele desaparecesse outra vez era real, e eu me cobrava constantemente por não ceder totalmente, por manter aquela barreira invisível entre nós. Mas ele não pressionava. Respeitava meus tempos, meus silêncios, minhas incertezas. E isso, paradoxalmente, me fazia querer me aproximar mais. Às vezes, a ausência de cobrança é o que mais convence. Ele parecia entender que o amor, quando machucado, precisa de espaço para respirar antes de florescer de novo. Em uma noite especialmente fria, estávamos os três jantando juntos, rindo de algo bobo que nossa filha disse. De repente, ele me olhou de um jeito que há muito tempo eu não via. Foi um olhar cheio de ternura, sem pressa, sem exigência. Um olhar que pedia uma chance, sem palavras. Meu coração disparou. Eu desviei o olhar, mas sabia que ele tinha percebido. Naquele momento, entendi que havia chegado a hora de decidir. Ou dávamos um passo à frente, ou cada um seguiria seu caminho definitivamente. Na semana seguinte, ele me chamou para conversar a sós. Disse que sentia algo por mim, que não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas que queria tentar. Se você me der essa chance, prometo caminhar com você. Com respeito, com verdade, sem fugir, ele disse. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquela escolha. Olhei para ele, para tudo que havíamos vivido e superado. E então, com a voz baixa, respondi: eu também quero tentar. Mas com os dois pés no chão. A decisão não foi seguida de beijos de novela ou promessas eternas. Foi simples, honesta, madura. Começamos a nos ver com um novo olhar, como se estivéssemos nos conhecendo outra vez. Reaprendemos a conversar, a dividir silêncios, a respeitar os limites um do outro. Não havia garantias, mas havia vontade. E às vezes, isso é tudo o que se precisa para recomeçar. Nossa filha, intuitiva como sempre, percebeu a mudança e passou a desenhar os três juntos cada vez com mais frequência.
Foi nesse processo que descobri algo importante. O amor não é feito só de paixão e momentos bonitos. Ele também é feito de escolhas, de perdões, de reconstruções. E foi ali, entre idas e vindas, mágoas e gestos simples, que eu compreendi que às vezes a vida dá sim uma nova chance. Cabe a nós saber reconhecê-la e ter coragem de aceitá-la, mesmo que o coração ainda traga as marcas do que foi um dia. Hoje, ao olhar para trás, consigo ver com mais clareza tudo o que vivemos. As dores, os silêncios, as ausências, mas também os reencontros, os gestos de afeto e os recomeços. A tempestade que um dia parecia impossível de atravessar agora faz parte do passado. Não porque foi esquecida, mas porque foi superada. O que ficou, depois de tudo, foi a certeza de que o amor verdadeiro pode resistir até mesmo aos ventos mais fortes, desde que haja vontade de reconstruir. Nossa rotina agora tem um novo ritmo. Ele faz parte da vida da nossa filha com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali, e de certo modo, ela o acolheu assim também. Eles têm uma conexão linda, cheia de carinho, brincadeiras e conversas que eu adoro escutar de longe. E, entre nós dois, o tempo vem consolidando algo sereno. Não precisamos provar nada para ninguém. Aprendemos a viver um dia de cada vez, com respeito, com maturidade, com cuidado mútuo. Minha filha cresceu cercada de amor, e isso é o que mais me tranquiliza. Mesmo nos dias em que eu me questionei, em que chorei escondido, em que me senti sozinha, eu nunca deixei de amá-la com toda a força que eu tinha. Agora, com ele presente, ela tem um universo ainda maior ao redor dela. E vê-lo cuidar dela com tanto zelo me mostra que, apesar dos erros, ele escolheu estar. E estar, quando é de verdade, vale mais do que qualquer desculpa do passado. De vez em quando, nos pegamos rindo juntos dos primeiros encontros, da forma desajeitada como tudo aconteceu. Ele, que um dia foi só um nome nas revistas, agora é um homem que prepara panquecas aos domingos e assiste desenhos animados com a filha no sofá. E eu, que um dia achei que não conseguiria perdoar, aprendi que o perdão não é um presente para o outro, mas uma libertação para nós mesmas. Deixar de carregar mágoas me deu espaço para sentir leveza outra vez. Claro que ainda temos dias difíceis. Somos pessoas reais, com falhas, com passados que às vezes voltam a doer. Mas agora temos diálogo, temos parceria. E, acima de tudo, temos uma menina que nos une com uma força que nenhuma tempestade foi capaz de quebrar. Ela é o centro do nosso mundo, a ponte que nos trouxe de volta um para o outro. Cada sorriso dela é um lembrete de que valeu a pena enfrentar tudo o que enfrentamos. Às vezes me pergunto como teria sido se eu tivesse feito tudo diferente. Se tivesse contado para ele desde o início, se tivesse exigido sua presença. Mas logo em seguida, lembro que cada passo, mesmo os errados, nos trouxe até aqui. E aqui é um lugar de paz. Um lugar onde o amor foi plantado outra vez, com raízes mais profundas, mais conscientes, mais verdadeiras. E por isso, não me arrependo. Nem por um segundo. O que ficou depois da tempestade foi algo mais forte do que qualquer plano que eu pudesse ter feito. Ficou a vida real. Imperfeita, sim, mas cheia de significados. Ficou a família que construímos à nossa maneira. Ficou o respeito, o cuidado, e a certeza de que recomeçar é possível, mesmo quando tudo parece perdido. E quando vejo minha filha sorrindo ao nosso lado, sei que fizemos a escolha certa. Porque no fim das contas, o que fica é o que realmente importa.